Você está sintonizado no programa Cidadania da TV Senado. A chamada economia criativa tem a ver com diversos segmentos, como produtos culturais e de entretenimento e vários outros, envolvendo todos eles milhões de brasileiros em todas as regiões do país. No programa de hoje, nós vamos analisar as perspectivas desse setor, de grande importância para as políticas econômica e social. Quem está conosco para fazer essa análise é a secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura, Cláudia Leitão. Muito obrigado, doutora Cláudia, pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço. Vamos começar pelo começo, né? O que é economia criativa? Pois muito bem, esse é um conceito em construção. Acho que é importante que os telespectadores percebam que há uma diferença entre economia criativa e indústrias criativas. Em geral, quando a gente fala das indústrias criativas ou as indústrias culturais, nós estamos falando dos grandes monopólios, nos grandes oligopólios de comunicação, né, nas grandes editoras de livros, né, nos grandes grupos que produzem cinema, o audiovisual. Mas quando nós falamos no Ministério da Cultura de uma economia criativa, nós estamos realmente falando de ciclos de produção, criação, distribuição, difusão, consumo, fruição de bens e serviços criativos. E o importante, então, é entender que produtos, que segmentos criativos são esses, não é? Mas nós estamos pensando em uma economia que, por natureza, tem 4 grandes valores. Primeiro, a manutenção, a valorização e a produção da diversidade cultural brasileira. Isso é muito importante. A sustentabilidade. Não é? Essa economia ela é, por natureza, não poluente. E ela não trabalha com a escassez, mas sim com a abundância, porque ela é fruto da imaginação, da capacidade de criadora do brasileiro. Ela também tem uma relação imensa com a sustentabilidade. Né? Sustentabilidade também é um conceito fundamental para nós. Não somente sustentabilidade ambiental, mas social, especialmente social. Então, inclusão, diversidade, sustentabilidade e inovação. A inovação é um valor fundamental. Nós somos um país criativo, mas ainda não somos um grande país inovador. Precisamos transformar a criatividade em inovação. Agora, quando a senhora falou aí a questão dos grandes grupos que distribuem filmes, né, do cinema e produz audiovisual, quer dizer, isso está fora da economia criativa ou não? Eu diria, está dentro da economia criativa? Está dentro e está fora. Quando nós pensamos na formulação de políticas públicas e do papel do Estado, e aí a nossa questão é que Estado brasileiro queremos para qual desenvolvimento? Né? Nós dizemos na nossa Constituição Federativa Brasileira que todos nós temos direito ao desenvolvimento. A pergunta é, adianta crescermos um PIB se esse PIB não desconcentra a renda? Adianta termos uma economia pujante, uma economia capitalista tradicional que, na verdade, sempre vai fluir para os mesmos grandes empresários? Essa representação das grandes indústrias, ela existe já, ela tem seus lobbies, ela faz sua pressão, né, no Congresso Nacional, junto aos formadores de opinião. O papel da nova economia criativa e de uma secretaria para uma economia criativa é o papel de formular políticas públicas para os pequenos, para os microempreendedores, para os pequenos empreendedores brasileiros. Para esses, ninguém se ocupa deles. E nós imaginamos e sabemos, através de algumas primeiras pesquisas, que esses empreendedores eles são informais, eles são invisíveis. Eles existem aos milhões no Brasil, mas nós não sabemos como é que eles vivem, como é que eles conseguem produzir, de que forma eles conseguem distribuir os seus produtos, que mercados potenciais eles poderiam ter, que potencial exportador eles teriam também. É uma economia invisível. Nosso papel de política pública, né, o papel do Estado é, portanto, apoiar os pequenos, criar linhas de crédito, criar canais de distribuição, pensar nos arranjos produtivos, nas cadeias produtivas, né, e mostrar para a América Latina e para o mundo que o Brasil não é só criativo para os slogans turísticos, que a gente é criativo no que a gente produz, no que a gente empreende, e imaginarmos que negócios criativos são, portanto, e podem ser cada vez mais a sobrevivência e o resgate da dignidade de milhões de brasileiros. Dá exemplo de produtos dessa economia criativa, para a gente entender melhor esse contexto, de onde ela existe. Muito bem. Existem 2 grandes produtores da conceituação desses segmentos. De um lado, a ONU, a partir da UNCTAD, que é a Conferência Internacional de Comércio e de Desenvolvimento, e do outro lado, a Unesco. Ambos tentaram delinear uma espécie de mapeamento dos segmentos criativos no mundo. Eu vou dar exemplo aqui desses segmentos. E vocês vão perceber, portanto, que são segmentos muito amplos. E eu posso dizer que o circo, os bonecos, os marionetes são um segmento criativo. Mas eu vou dizer que os games, os softwares e as tecnologias da informação também são segmentos criativos. A publicidade é um segmento criativo. A moda é um segmento criativo. O design de joias, o design de moda, o design de objetos são setores criativos importantíssimos. A arquitetura é um setor criativo.
o artesanato de uma forma geral, as artes, a música, o teatro, a dança, a ópera, as artes performáticas de uma forma geral, os eventos, as festas populares, os sítios arqueológicos, os centros históricos, portanto o patrimônio tombado, edificado, mas também o patrimônio imaterial. Ou seja, o espectro é imenso, o livro e seus suportes, e agora eu não falo só de livro de papel, mas os livros eletrônicos, né, toda a questão do audiovisual, as novas mídias, a cultura digital. Tudo isso é o que se chama de segmento criativo. Veja que o turismo tem uma imbricação enorme, o turismo cultural, porque nós estamos falando, portanto, de territórios que têm, por natureza, um papel de serem destinos turísticos. E isso tudo também, portanto, o turismo é por essência, um setor importantíssimo para a questão da economia criativa. Mas se eu fosse dizer para os telespectadores o que é o casamento dessa economia criativa, eu diria que a cultura e a ciência e tecnologia, juntos, a junção dessas duas áreas, de uma certa forma, cria essa nova economia, que não é mais a velha economia taylorista, que não é mais a velha economia da produção em série, que pensa a funcionalidade do produto industrial. Nessa nova economia, o que vale é a dimensão simbólica. Portanto, o que forma o preço, o que dá o valor do preço é a dimensão simbólica. É fácil a gente entender quando a gente pensa no design. Uma mesa, uma roupa, não é? Um carro. A dimensão do desenho é a dimensão simbólica que agrega valor, inclusive ao estilo de vida. Eu não escolho um carro, mas o estilo de vida que vai com o carro. Eu não escolho uma xícara de chá, ou uma caneta, não é? Ou uma joia. Na verdade, o valor disso está no desenho e na dimensão simbólica que esse desenho toma, não é? E que, de uma certa forma, me identifica numa espécie de tribo social em que eu vivo. As sociedades pós-modernas são, portanto, sociedades pós-industriais. Elas se vendem hoje muito mais pelo aspecto do marketing, pelo aspecto simbólico agregado ao valor de bens e de serviços. Fala um pouquinho da sua secretaria, quer dizer, é uma coisa nova, né? Nova. Existe uma secretaria voltada para essa economia criativa. Como é que ela vai interagir com outras áreas do governo, o Ministério da Educação, como é que vai interagir com o SEBRAE, coisa desse tipo? Pois é, a Secretaria da Economia Criativa, ela nasce transversal. Ela nasce absolutamente transversal e conversando e dialogando e abrindo, portanto, áreas de interesse com os próprios Sistema MINC, e eu estou falando aqui, por exemplo, da relação com o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, com o IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico, a Biblioteca Nacional, não é? A Ancine, a Ancinave, a área de audiovisual, não é? As secretarias que compõem a Funarte, não é? Importantíssima também dentro dessa relação. E o interessante, nós estamos trabalhando no planejamento estratégico, que agora está na reta final, e devemos estar lançando o nosso plano da Secretaria agora dia 22 de setembro. Nesse plano está muito claro essa transversalidade. Quando nós começamos a perceber as interfaces da Secretaria da Economia Criativa com os ministérios, com as agências de fomento, com os bancos, as estatais, o Sistema S, as universidades, as fundações de apoio à pesquisa, o papel do IPEA, do IBGE, não é? Aí nós começamos a ver que nós tínhamos um intrincado imenso, uma teia de relacionamentos que fazem com que essa secretaria, de uma certa forma, ela sobrevoe o Ministério e ela se torne praticamente uma secretaria estratégica para o governo federal. Eu vou lhe dizer, por exemplo, nós temos 4 grandes desafios, ou 5, poderíamos dizer, que serão enfrentados pela Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura. Primeiro, dados, informações sobre essa economia. Não há pesquisas, há poucas pesquisas. Nem no IBGE não existe. Pouquíssimas, não é? O IBGE fez um trabalho importantíssimo junto ao governo passado, junto ao Ministério da Cultura, no sentido de levantar dados sobre os municípios brasileiros. Criou um anexo de informações, a chamada MUNIC, a Pesquisa Municipal de Cultura, que saiu em 2007, foi renovada em 2009, mas nós precisamos crescer, nós precisamos desagregar os dados de cultura para criarmos uma conta satélite. É o que estamos começando a fazer junto à presidência, junto ao IBGE. Do outro lado, precisamos de pesquisas qualitativas, e aí o IPEA é o nosso grande parceiro. Estamos construindo um grande plano de trabalho com o IPEA para exatamente começarmos a formular dados sobre o consumo cultural brasileiro. O que se consome? Essa nova classe média que está chegando aí, com 32 milhões de brasileiros, o que é que eles estão produzindo, o que é que eles estão consumindo, né? E esses números são completamente ainda ignorados. As metodologias são díspares, então nós não conseguimos nem sequer termos dados importantes para a gente se comparar até com o Mercosul, com os países da América do Sul ou América Latina, e não aparecemos, portanto, nas pesquisas produzidas pela ONU e pela UNCTAD, que eu já me referi aqui. Significa que, quando a gente vai ver os países em desenvolvimento e a exportação dos bens criativos, o Brasil não aparece. É por